Seguimos esse mês de outubro falando sobre fidelidade. Queria ler com você um texto que você provavelmente conhece. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 3, diz assim, na versão que eu tenho, diz assim: nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso no seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra venha encontrar em nosso coração lugar, terra fértil, para que frutifique, para que cresça, dê muitos frutos e transforme a nossa vida, aonde a gente estiver e quem estiver próximo de nós, Senhor, para que possamos cada vez mais sermos parecidos com o Senhor. Que o Senhor fale conosco neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma vida que vale a pena. Uma vida de fidelidade. A gente vai falar um pouquinho sobre um personagem bem conhecido da Bíblia. Vamos falar sobre Daniel. Daniel é um dos livros, é um personagem muito querido por mim. A trajetória, a história dele começa bem jovem e ele, no decorrer do seu livro, envelhece, mas sempre um homem íntegro e fiel. Nesse texto que a gente leu de Provérbios, fala sobre, na versão que eu li, fala de não abandonar, de guardar no nosso coração, gravar em nosso coração o amor e a fidelidade. E Daniel, ele começa o livro, se você quiser deixar aberto aí no livro de Daniel, Daniel começa o livro dele falando de uma decisão, de uma escolha que ele fez e ainda muito jovem, ele decidiu que seria fiel, que ele caminharia de acordo com o que ele tinha já aprendido e experimentado do Deus de Israel. De acordo com essa experiência de Daniel, como será possível viver uma vida de fidelidade a Deus? Quais serão os benefícios de viver uma vida de fidelidade a Deus? Nesse primeiro capítulo de Daniel, a gente depois tenha o prazer de ler o livro de Daniel, a gente vê descrito uma história de alguns jovens que foram levados cativos para um lugar que eles não conheciam, para uma terra que não era deles, para uma cultura que não era a deles, longe de seus pais, porque seus pais ficaram na terra deles e eles foram levados para a Babilônia. E lá, eles foram, todos os jovens, além de Daniel e seus amigos, outros jovens foram levados. E lá eles foram conduzidos e orientados e coordenados para que vivessem segundo a cultura de Babilônia. Cultura também da alimentação. Não sei se você já teve a curiosidade, mas os hábitos alimentares de um judeu é
é bem específico, né? Então, eles não comem determinados alimentos por orientação que Deus deu na Torá a Moisés, para que o povo vivesse, né, em paz naquele tempo no deserto. E enquanto estavam ali, Daniel e seus amigos decidiram que não iriam se alimentar com a comida do rei. E essa é a palavra usada. Decidiu firmemente em seu coração. Algumas versões falam de decidir firmemente. E Daniel e seus amigos foram firmes em continuar com essa decisão. E a gente sempre ouve, né, que quando a gente dá o passo, Deus coloca o chão, né? Quando Daniel e seus amigos decidiram que eles não iam se alimentar com aquela comida, Deus certamente tocou o coração lá do chefe que ia tomar conta deles, para que cedesse e dissesse: tá, tudo bem, vocês vão comer o que vocês estão escolhendo, mas também não vai ficar só por isso mesmo, não. Vamos ver se isso vai dar certo, porque depois, senão a minha cabeça vai estar prêmio. E ali a gente começa na história de Daniel, vendo uma vida de fidelidade a Deus, que revela uma verdadeira identidade. A nossa vida de fidelidade com Deus, ela revela a nossa verdadeira identidade. Quando ali Daniel e seus amigos decidiram firmemente em seu coração que não iam se alimentar com as comidas do rei, não iam beber do vinho oferecido pelo rei, não iam partilhar daquilo que havia sido oferecido pelo rei, Daniel estava ali revelando a sua identidade. No versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, você está com sua Bíblia aberta aí, vamos ler? Daniel 1:8. Diz assim na minha versão: Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu aos chefes dos oficiais permissão para comer outros alimentos. O 9 diz assim na minha versão: sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Não antes de Daniel decidir firmemente em seu coração que iria se abster da comida do rei. Qual é a identidade que a nossa vida tem revelado? O que as minhas práticas, a minha maneira de falar, o meu tempo gasto, aquilo que eu tenho consumido, que identidade a minha vida tem revelada? Uma identidade do céu, uma identidade da terra. Daniel, quando foi conversar com o chefe, ele falou assim: olha, me dá 10 dias, cara, 10 dias é suficiente para eu te provar que eu e os meus amigos, sem comer essa comida aí, a gente vai estar melhor do que todo mundo. E aí, certamente, né, na hora de pegar o alimento, Deus deve ter direcionado a mão de Daniel assim, para a fruta com mais vitamina C, com mais negócio bom, né, os nutrientes, além de também ter uma absorção muito melhor, né? Foi um milagre. Foi algo certamente sobrenatural, né? Não era tão natural quanto parecia ser, né? Só se abster da comida do rei e comer legumes e frutas e beber água, né? Que foi a proposta. E aí, após esses 10 dias, para total surpresa de 0 pessoas, que a gente já leu o final da história, eles, Daniel e seus amigos, estavam muito melhor que todos os outros. E assim foi durante todo o processo, né? E continuando nessa história, né, da gente entender que
a nossa vida de fidelidade a Deus, ela revela essa nossa identidade. Domingo aqui a pastora Thelma, pregando, falou a respeito da nossa identidade de filhos de Deus. De sermos filhos de Deus, nós somos filhos. E essa identidade de filho, ela é manifesta para todo mundo quando a gente se posiciona, quando a gente age como filho e quando a gente revela essa identidade, assim como Daniel e seus amigos permitiram que os outros vissem quem eles eram. Inclusive, até mesmo outros jovens que vieram de Israel com eles, mas que não tiveram essa sacada, que não tiveram essa ideia de fidelidade àquilo que eles haviam aprendido anteriormente. Outra coisa é que uma vida de fidelidade a Deus, ela denuncia que é uma vida que vale a pena, é porque é uma vida de fidelidade a Deus, ela tem desejo de agradar a Deus em tudo. Queria ler com você aí ainda em Daniel, os versos 11 e 12 do capítulo 1. 11 e 12 do capítulo 1 de Daniel diz assim: Daniel procurou o mordomo que o chefe dos oficiais tinha indicado para cuidar dele e de Ananias e de Misael e de Azarias e disse: eu peço que o Senhor faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Foi a proposta de Daniel. Ele decidiu que ele e seus amigos decidiram que eles estariam agradando a Deus em tudo. Ah, mas a gente está aqui nesse lugar, né, nessa Babilônia, a gente está aqui, a gente é refém aqui. A gente é prisioneiro, a gente é cativo, a gente é escravo. Escravo não escolhe. Não escolhe? Daniel escolheu. Então a gente sempre tem a opção de escolher. O que às vezes derruba a gente é que a gente não considera que às vezes a gente é mais fraquinho do que a gente pensa ser. E aí se garante na força do nosso braço. E aí a gente se lasca. Daniel sabia que ele não podia negociar. Daniel não se preocupou que os outros amigos, outros jovens, outras pessoas que tinham vindo lá de Israel com ele, iriam se chocar por ele não fazer o que estava sendo proposto. Daniel não se preocupou se o rei ia ficar aborrecido porque aqueles jovenzinhos que vieram daquele lugar onde eles conquistaram estavam ali inventando moda. Daniel, ele não se preocupou com o chefe e nem muito menos com as outras pessoas com quem ele conheceu lá. A prioridade de Daniel era agradar a Deus e isso se chama fidelidade. Isso é fidelidade. Agradar a Deus em todas as coisas. A gente já ouviu várias pregações aqui esse mês falando sobre fidelidade e é redundante. A fidelidade, ela é um atributo de Deus. Deus é fiel. A gente não é não. A gente persegue e deseja e corre para ser fiel quando a gente se aproxima do Senhor, e Ele mora em nós, assim como a pastora Thelma estava falando também aqui domingo a respeito disso, do Espírito Santo em nós, que torna a gente fiel. Vamos lá. Não vou ter esse papel. Nós precisamos atender à expectativa de Jesus. O que o Senhor está esperando de mim? Não é o que o meu amigo está esperando de mim. Não é o que
os amigos de Daniel esperavam dele, as outras pessoas que estavam lá estavam esperando dele, o que o general estava esperando dele, não interessa, não interessa. O que o Senhor espera de mim? Ai, mas é que porque se eu der essa resposta, se eu não fizer essa postagem, se eu não falar assim, não vou ser bem-quisto. E Jesus está te bem-quistando? Jesus está te aprovando? Porque o que tem que importar para nós é se eu estou sendo fiel ao Senhor. Naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou escolhendo. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, assim como na história de Daniel, a gente continua lá, e Daniel, com a sua vivência, prova para um rei injusto, iníquo, que o Deus dele era o maior e o único Deus. Aqui em Mateus a gente lê que é isso que o Senhor espera de nós, que a nossa luz, que aquilo que está em nós, consiga transmitir aos outros homens, a obra que o Senhor tem feito em nós, aonde a gente tem a nossa identidade revelada e aonde a gente consegue agradar o Senhor em todas as coisas. A gente consegue agradar o Senhor em todas as coisas? Não. A gente vacila, a gente erra, a gente peca. Somos pecadores que estamos buscando o Senhor, não errar. Buscando não errar. Mas ainda erramos, ainda vacilamos. Uma vida de fidelidade a Deus, continuando nessa história de Daniel, ela demonstra um testemunho irretocável. Elisa, mas olhando para o meu testemunho, teve uma vez que eu vacilei. Teve uma outra vez que eu vacilei um pouco menos, mas vacilei. Você for olhar com lupa, vai ter vários vacilos. Vários. Mas o que o Senhor está buscando é um coração de alguém que está buscando uma vida que vale a pena viver em fidelidade. De alguém que está correndo, buscando, desejando o Espírito Santo na nossa vida para que a gente se pareça cada vez mais com o Senhor. E aí, continuando aí no capítulo 1 de Daniel, a gente vai ler o versículo 19, que diz assim: o rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes os impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, eles passaram a servir o rei. Esses 4 jovens foram firmes na decisão. Como a gente leu aqui, o versículo é enfático. Eles decidiram firmemente não se contaminar e permaneceram fiéis. E isso trouxe uma observação de quem estava ao redor, de que não havia algo que fosse neles irretocável. Daniel não perdeu de vista os seus deveres cristãos. Ele testemunhou com fidelidade sobre a pessoa de Deus. Ele e seus 3 amigos testemunharam para o chefe dos eunucos, para o cozinheiro e os demais jovens que participavam do treinamento para o rei. Esse testemunho foi tão forte que o rei não teve outra coisa a fazer senão dizer que Daniel e seus amigos eram
de um testemunho de uma vida irretocável, irrepreensível e incomparável. Quando a gente vai sempre buscando uma determinada identidade, que a gente busca no Senhor alguns atributos de Deus para estarem em nós, isso vai sendo construído em nós, né? O problema é que muitas vezes a gente é apressado e acha que na primeira experiência que a gente viver, a gente vai estar pronto, construidinho. Mas não, nós vivemos em um processo. A Bíblia já nos ensina que de glória em glória, de fé em fé, isso significa que de forma gradual, de experiências em experiências, nós vamos sendo moldados à semelhança do Senhor. E é isso que o Senhor deseja de nós, que poxa, errei, nessa prova aqui, errei essa questão. Ok, estude mais esta questão, para na próxima prova você ser aprovado. E eu não estou falando de prova do ensino médio, eu estou falando da nossa vida. Quando a gente confrontado em alguma determinada área da nossa vida, às vezes, naturalmente, a gente fica abatido, triste, poxa, errei nisso. Não era isso que Deus esperava, não era essa resposta que Deus esperava de mim. Ou até mesmo com a gente mesmo, a gente fala assim, puxa, fiz isso de novo, errei nisso outra vez. Mas o que o Senhor espera de nós é que mesmo quando a gente erra e vacila, a gente identifique e corrija. Não vai faltar oportunidade para tu aprender. Não falta, não falta. E quando a gente vive nessa vida de fidelidade e busca esse testemunho, esse testemunho ele é uma consequência daquela identidade que a gente começou revelando. E aí, logo depois, quando a gente decide que vai agradar só ao Senhor, e aí o nosso testemunho ele é visto, ele é influência para outras pessoas, assim como Daniel. Na história dele e seus amigos, o reino teve outra alternativa. Haviam vários jovens, o rei conversou com todos eles e com Daniel e seus amigos. A Bíblia diz que ele conversou mais tempo. Você imagina, né, o quanto de capacidade intelectual que o Senhor deve ter derramado sobre aqueles jovens, né, porque eles decidiram ser fiéis. Aquilo que o Senhor tinha dado para eles como orientação. Uma vida de fidelidade a Deus, ela eleva o nosso nível de influência. Provérbios diz, não sei a referência, mas eu sei que é em Provérbios, diz que você diz assim, mais ou menos, veja um homem habilidoso no que ele faz, entre os reis será colocado. Por quê? Alguém que é habilidoso, ainda que ele seja naturalmente habilidoso, ele vai ser algo que a pessoa gosta de fazer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar mais aquilo. E quanto mais a gente aprende uma coisa, mais hábil a gente fica naquilo. Menos difícil fica executar aquela função. E quando o Provérbios fala, vê um homem habilidoso, com os reis ele será colocado, é disso. É sobre isso. Sabe? Daniel que decidiu ser fiel. E ali ele, buscando ao Senhor, teve graça. Porque o rei falou, não posso escolher outras pessoas para me servir, para estar perto de mim, a não ser esses jovens. Eles são os melhores. Eles são os melhores. E eu queria pular com você lá para o capítulo 2 de Daniel, para ler com você os versos 46 e 48, ao 48. Diz assim, admirado,
O rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e colocou seu rosto em terra. Ordenou aos seus servos que fizessem ofertas especiais e queimassem incenso diante de Daniel. É verdade, Daniel, disse o rei, o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, porque ele revelou a você este segredo. Depois disso, o rei fez com que Daniel se tornasse famoso e respeitado. Deu a ele muitos presentes valiosos e escolheu Daniel para ser governador da província da Babilônia. Além disso, Daniel foi escolhido para chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, o rei indicou Sadraque, Mesaque e Abednego para seus auxiliares responsáveis pelos negócios da província da Babilônia. E Daniel permaneceu no palácio real. Esse trecho do capítulo 2 mostra, né, ali o rei sem sabedoria, né, se prostrando diante de Daniel. Daniel não recebeu aquela homenagem daquele jeito ali, né? Mas a gente tem certeza disso por conta da história toda, da trajetória de Daniel. E quando Daniel ali recebe esse destaque, ele tem o seu nível de influência elevado, também é uma consequência da escolha da fidelidade. Também é uma consequência. Daniel e seus amigos, eles foram postos à prova e examinados. Quando chegaram à Babilônia, eles ficaram lá 3 anos sendo ali alimentados, até que foram conversar com o rei, e o rei falou, não tem igual. E numa outra feita, cada vez que Daniel e seus amigos eram provados de alguma forma, eles provavam a fidelidade que tinham a Deus. Aprovados e considerados 10 vezes mais sábios que os outros, Daniel foi posto como o chefe dos sábios. Ele era o sábio dos sábios, tipo o mestre mago, sabe? Assim, tipo aquele que sabe pra caramba. Ele era o chefe dos chefes, dos sábios, sabe? Como resultado, cada um dos 4 foi colocado em um alto cargo. Eles chegaram como escravos e foram promovidos a governadores. Tudo isso aconteceu porque eles foram fiéis a Deus e o Senhor os honrou. Poxa, então, o que eu vou fazer a partir de agora, Elisa? Vou só fazer o que é certo, né? Direitinho, para Deus me botar onde? Lá no topo, né? Sou esperta, estou de perto. Não por isso, mas porque o Senhor merece a nossa fidelidade. O que Ele merece que a gente entregue tudo, que nem é tanto assim, mas tudo que somos, para o Senhor. E muitas vezes a gente fica apegado em coisas que são passageiras, que são momentâneas. Imagina, né? Daniel e seus amigos chegaram lá de Israel, na Babilônia. Lá em Israel não tinha pudim. Falaram da Babilônia e tinha pudim, imagina. Caraca, pudim. Vamos cair dentro do pudim, gente, é escravo mesmo, não tem problema. Eu nem gosto de pudim assim, gente. Foi só um exemplo. Mas eles não negociaram uma satisfação ou uma atração ali por algo momentâneo pelo que eles tinham já aprendido e experimentado do Senhor. Eles não negociaram e foram colocados pelo Senhor em lugar de honra. Porque o Senhor já tinha um plano, obviamente, de resgate de Israel, porque Deus queria abençoar Israel. E dentro de toda uma linha histórica ali, Deus tinha N planos, mas não só coletivamente, mas individualmente, para cada um daqueles jovens que se permaneceram fiel. Sobre fidelidade, né, a gente estava aqui, para a gente quase encerrar. Sobre fidelidade, a gente sabe e entende que a fidelidade é um atributo de Deus. E que o pecado, ele definitivamente
ele estragou a gente. Sabe, assim, quando... Não sei se alguém que já teve algum machucado na unha, assim, bem na base. Que desde então, a unha não é mais igual. É mais ou menos isso, cara. Dá aquela estragada na forma, sabe? E dali para frente vai ficar tudo ruim, requenguela. Mas a Bíblia, ela nos propõe a sermos parecidos com o Senhor. E como podemos ser parecidos com o Senhor? Fomos criados por Ele. Mas como nos mantermos cada vez mais parecidos com o Senhor se a forma está estragada? Claro que Deus não é bobo, já deu para a gente passo a passo, né? Dá a prova, mas dá a matéria que vai cair. Como sermos parecidos com Ele nessa característica tão importante de fidelidade? Ser fiel a Ele, ser fiel à palavra dEle, aos que estão conosco. Em Gálatas 5, 22. Vamos lá para Gálatas, gente. Está o tempo. Vamos lá para Gálatas. Cadê Gálatas? Texto clássico. Vamos ler. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Preste atenção nessa versão. Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis dadas. Esse texto fala de um fruto do Espírito, com todas essas características. Mais ou menos uma tangerina, que tem vários gominhos, mas um gominho é tangerina e todo mundo junto também é tangerina. Isso é o fruto do Espírito. E o fruto, um fruto, pensa lá no pé de acerola. Um fruto lá da acerola, ele é o resultado de um processo. Alguém plantou aquela sementinha, a arvorezinha cresceu, deu florzinha, virou frutinha. A fruta, o fruto, ele é resultado de um processo. E aqui nessa versão a gente leu que quando o Espírito Santo controlar a nossa vida, Ele produzirá em nós esse fruto. Ele produzirá em nós esse fruto quando eu permitir que Ele controle a minha vida. Então, quando a gente se submete ao controle do Espírito Santo, como a pastora Thelma pregou aqui da quinta, né? Ela falou bastante sobre isso, sobre estar com o Espírito Santo todos os dias. O resultado desse processo gera um alimento. A Bíblia é o nosso alimento. É a palavra de Deus. Do que temos nos alimentado? Nos alimentamos dele, do Senhor, para que esse fruto seja gerado em nós. E é isso que o Senhor tem nos desafiado, em especial nesses últimos tempos, né? Quando a gente obedece, quando a gente é fiel, o Senhor, Ele nos promove. E concluindo, a nossa fidelidade e obediência também estão sendo provadas diariamente. Em tudo que vivemos, em todas as escolhas que fazemos, durante um único dia. Pensa numa fatia só do teu dia. Quantas escolhas você faz? Todas elas precisam estar direcionadas a sermos fiéis ao Senhor. Amiga, mas é só um negócio, se eu vou por aqui, por ali. O que o Senhor quer para a sua vida? Né? Às vezes a gente negligencia ou ignora porque a gente pensa que a gente sabe. Uma orientação do Espírito Santo.
a parte do fruto que nos falta é aquilo que temos, talvez, ouvido menos a orientação do Senhor naquela situação. Né? Quando a gente tá com alguma deficiência em alguma parte do frutinho lá. Né? Que lemos aqui de Gálatas 5. Quando a gente se entrega, porque muitas vezes, sabe, a gente imagina que aquela orientação, que aquela voz, aquilo que eu estou sentindo, estou pensando, que besteira, isso é só coisa da minha cabeça. Mas às vezes o Senhor iniciando um relacionamento com a gente de todo dia, do simples. Porque como o Senhor, Iago falou aqui a respeito dos talentos, ele falou, como o Senhor entrega para a gente um montão de talento e a gente enterra, ou não faz o bom uso. O Senhor nos entrega, disse que não nos deixaria sozinhos ou órfãos, ele nos entrega o Espírito Santo e a gente não faz uso, a gente não está seguindo num caminho de uma vida produtiva, de uma vida que vale a pena de fidelidade ao Senhor. Então, que a gente entenda que nesse texto que a gente leu aqui de Gálatas 5, que a gente entenda que quando o Espírito Santo controlar a nossa vida, ele vai produzir. Então, às vezes a gente se frustra, a gente fica achando que a gente merece menos do Senhor, porque a gente acha que é algo que a gente vai fazer. Vou fazer aqui esse negócio aqui para Deus. A pastora Thelma falou disso também no domingo, né? Vou fazer esse negócio aqui para Deus, mas é Deus quem faz. O texto é claro. Ele vai produzir em nós quando a gente se aproxima dele. É como um espelho, né? Quando a gente está mais perto, a gente vê melhor. Então, quando a gente está mais perto do Senhor, a gente está mais parecido com Ele. O fiel testemunho de Daniel e seus amigos são uma referência para quando a gente tiver que fazer escolhas entre certo e errado. Às vezes a escolha não é nem entre certo e errado. Às vezes é algo que parece que é certo, mas é errado, né? Mas tem cara de que é legal, de que é bom, de que isso aqui nem me traz tanto prejuízo. Talvez Daniel, se tivesse cedido lá a alimentação da Babilônia, fosse nem ficar tão doente, ou morrer, ou ser intoxicado, mas também não ia ter o desempenho que teve. Porque ele teve o desempenho que teve, Daniel e seus amigos, porque eles decidiram que iam agradar ao Senhor em todas as coisas. Seriam fiéis em todo o processo. Eles escolheram viver uma vida de fidelidade a Deus acima de tudo. Seja fiel a Deus e viva uma vida que vale a pena. Porque às vezes a gente imagina estar vivendo. O PJ fala bastante isso, né? Às vezes a gente acha que está vivendo. A gente está só sobrevivendo. Só contando os dias. Só esperando uma data. Só esperando um determinado momento. E não está vivendo a alegria. Vem para minha alegria. O Senhor promete para a gente vida abundante. Vida abundante quando a gente entrega ou permite que o Espírito Santo ele tome conta da nossa vida completamente. Então, às vezes a gente vive dificuldades, desafios, porque a gente ainda, irmão, a gente está em processo. A gente está no processo. A gente vai ter o frutinho inteiro. Bonitinho. É o Espírito Santo que vai gerar esse frutinho inteiro na gente. Um fruto completo, fruto que multiplica, que tem muitas sementes, porque aquilo que o Senhor nos dá, Ele não dá para que a gente seja só cheio. Ele dá para que a gente transborde.
e transbordar, molha todo mundo em volta. Vai transbordando, vai enchendo, vai indo. É igual quando tem uma enchente. Não há o que segure. Está transbordando. Vai. Ninguém vai segurar. E assim é o que o Senhor quer com a gente. Que a gente transborde, como a gente leu no texto de Mateus. Que a luz que há em nós revele a obra que o Senhor tem feito em nós. E traga luz para a vida dos outros. Coloque-se de pé, vamos louvar ao Senhor, para orarmos. Para que a gente espere do Senhor, busque do Senhor esse tempo de dependência completa do Espírito Santo na nossa vida.